Se você imaginar que, então tá bom, então acaba o período das seleções nacionais, volta todo mundo e o Flamengo vai jogar como fez naquele dia contra o Vasco, isso é uma utopia. E claro que a gente olha para esse elenco, a gente olha para a capacidade individual desses jogadores, individual, coletivo é outra coisa. A gente sabe do quanto esse time pode produzir mais. E hoje você já começa a ler, esse é o Gabriel, esse é o cara que vai resolver, esse é o cara que você não pode descartar. É bom para o Flamengo, para o Tite, é uma solução a mais em campo e é uma cobrança mais. Isso e muito mais agora. O André, assim, é uma pergunta, uma avaliação muito subjetiva. Vamos lá. Te dá a impressão que o Flamengo desfalcado do período Copa América tinha mais apetite do que esse Flamengo que voltou aí com... Que, aliás, era uma crítica anterior, né? Então, o Flamengo, assim, que faltava um pouquinho mais de apetite, um pouquinho mais de fome, vai? Mais disposição, momento sem a bola. Eu te falo que é um pouco subjetivo isso, mas te dá essa impressão? Bastante, sim. Mas a subjetividade é legal a gente discutir. O que eu achei que aconteceu durante o período em que o Flamengo esteve desfalcado de vários, né, não alguns, dos seus melhores jogadores, eu entendi como um reflexo da união daqueles que estavam disponíveis, no sentido de, olha, nós vamos atravessar um período no campeonato que vai ser muito complicado, e se a gente ficar achando que, quando o Arrascaeta e o De La Cruz, principalmente, né, voltarem, até lá ninguém sabe como vai... Não. Nós vamos precisar resolver aqui. E assim, o final da imagem do período não foi o melhor, porque o Flamengo deixou de ganhar 2 jogos, né, em rodadas seguidas. Mas se você for pensar, não estou falando nem de uma empolgação inicial, porque foi o que aconteceu, o Flamengo foi buscar resultados no final. Mesmo quando foi a Caxias e não ganhou, poderia ter conseguido um gol no poderia perdeu em Caxias, né? Poderia ter empatado no fim. O Flamengo tinha uma disposição muito clara em campo. Eu acho que de jogadores também com o objetivo de mostrar que eles não são caras que a comissão técnica pode recorrer só quando os titulares não estiverem disponíveis ou jogando bem. Eu acho que a competição interna é uma coisa boa que acontece nos times de futebol que tem elencos mais profundos, como o elenco que o Flamengo tem. A volta não é uma garantia de que todo mundo vai chegar da seleção jogando como estava antes, porque a imagem de antes é a goleada sobre o Vasco. Teoricamente, é o ponto mais alto da temporada do Flamengo. Acho que nem teoricamente. Se você imaginar que, então tá bom, então acaba o período das seleções nacionais, volta todo mundo e o Flamengo vai jogar como fez naquele dia contra o Vasco, isso é uma utopia. Sim. Porque o time precisou ser rearranjado para continuar competindo sem esses jogadores. Então agora sai uma turma, entra outra e puf, é automático o rendimento. Então. Hoje ele tentou o time... Eu concordo com ele em relação à qualidade do futebol no primeiro tempo. O Flamengo jogou muito bem. Teve contribuição dos seus jogadores decisivos e tal. Mas o campeonato é muito difícil. Eu acho que ele... Se você pensar no vestiário, na sala do treinador, tem lá a lista de jogos. E você tem que observar a tua sequência para saber o que você vai fazer, qual é o jogo que você pode trocar um outro jogador, qual é o jogo que não tem jeito, você não tem para onde correr. O jogo do dia 15 de agosto, que é o do Bolívar, tem do dia 15 e dia 22. Ele tem um jogo na altitude. Ele perdeu na altitude para o Bolívar, na fase de grupos, 2-1, ganhou 4-0. A vantagem aí é que ele conhece essa história. Já conhece. O jogo do dia 15 é um jogo que o time tem que voar. Para ver se consegue algo parecido ao que fez aqui na fase de grupos. Só que foi o jogo da volta, não foi o jogo da ida. Está invertido agora. Perfeito. Se ele consegue um bom placar, ele vai, não é que vai mais suave para a Bolívia, mas ele vai menos preocupado, podendo controlar o que ele já construiu. Se ele for para a Bolívia precisando vencer a altitude do adversário, as coisas aí lascou. Pelo seguinte, porque até chegar lá, o Flamengo tem agora o Atlético Goianiense. É um adversário que ele tem que vencer. Em casa, né? Em casa. Já é o retorno. Só que aí é Copa do Brasil, Palmeiras, depois é São Paulo pelo Brasileiro, Palmeiras a Copa do Brasil, depois Palmeiras pelo Brasileiro, vem Bolívar, vem o Botafogo e vem o Bolívar outra vez. De novo. Cara,
esta é uma sequência e não dá para chegar no jogo e falar é esse, porque são todos. Todos. Porque aqui são dois mata-matas. A temporada de Flamengo, Palmeiras e Botafogo é um negócio incrível. Sim. E não dá para escolher qual é o pior. Esse recorte, a gente mostrou isso no Sport Center, esse recorte de período e o período dos 3 melhores elencos do país, acho que a gente fecha. É uma coisa assim surreal. E esse jogo contra o Bolívar, dos 4-0, foi um dos jogos que eu sempre falei muito isso. Que na mesma semana o Flamengo ganhou de 2-0 do Corinthians e ganhou de 4-0 do Bolívar. O jogo dos 2-0 contra o Corinthians foi mais consistente e mais controlado. Esse jogo do Bolívar foi 4-0, mas teve uns espaços que o Flamengo deu que se ele der de novo, vai lascar. E foi uma semana que até se questionava que alguma coisa mais drástica poderia acontecer. Sim. Né? O jogo de hoje... Um pelo Campeonato Brasileiro e um jogo pela Libertadores, que era possível eliminação. O jogo de hoje, eu tô com o André, acho que o primeiro tempo teve conteúdo, acho que o time demonstrou, teve dificuldade para... O time do Vitória é um time mais organizado hoje, um time que se protege melhor, que compete mais. E claro que a gente olha para esse elenco, a gente olha para a capacidade individual desses jogadores, individual, coletivo é outra coisa. A gente sabe do quanto esse time pode produzir mais. Sim. Mas é o tipo de jogo que é chato. E eu falei isso no Sport Center hoje. O Flamengo tem total condição de buscar, mas vai ser aquele jogo encardido, chato, que você vai... E eu acho que dá para tirar coisas positivas. É um campo difícil de jogar, é um lugar difícil, porque a torcida vem, faz pressão. A questão do gramado também, eu sinto que é mais pesado, o jogo não fica tão rápido como normalmente o jogador mais técnico gosta. E a capacidade ali também de se recuperar, né? O Flamengo toma 1-1, na hora que toma 1-1 já vai dar ruim. E a gente viu na própria temporada o Flamengo tomando baques assim e não conseguindo voltar de novo. O próprio jogo contra o Milionários. Toma o gol e aí a coisa desaba. Você não então, pode falar em tem altitude algumas boas no demonstrações. Ele jogou a primeira fase 3 partidas fora de casa. E toma ali agora de novo. Uma 2.600, a outra 3.600 metros. Então você está falando de duas altitudes. Que já na Bolívia nem se fala. Agora tem outra. Então no quarto jogo são 3 altitudes. Com a possibilidade de pegar o Strongest. Se ele passar pelo Peñarol, ele iria depois para mais um jogo. O quarto em 5. Se somar tudo, chega na Lua. Cara, o Flamengo. é assim. É chato. É chato. Ô, Pedro, rapidinho, no pique, para a gente poder falar também da classificação do Bragantino. Vai enfrentar o Corinthians na Sul-Americana. No pique, Gabigol. Gabigol vai dar mais tempinho para ele? Vai começar... Te convenceu um pouquinho hoje, Vai precisar Pedro? se acostumar, né? Ele falou, o Landim falou, não há certeza sobre permanência, o Landim fala que o contrato está na mesa, o Flamengo vai ter que lidar com essa situação do Gabigol a cada atuação dele. Hoje, ele acha um passe para o Carlinhos fazer o gol. Recentemente, ele achou um gol. Recentemente, ele entrou bem. Ele tem 3 jogos aí que você fala do desempenho dele em campo. Há quanto tempo a gente não fala do desempenho do Gabriel em campo 3 jogos seguidos? Fato. E a cada momento que a gente fala mais, é diretamente proporcional. Quanto mais a gente fala do bom desempenho do Gabriel em campo, mais vai crescer a pressão por uma situação que o Flamengo deixa chegar nesse momento. O Flamengo escolheu junto com o Gabriel não resolver até aqui. Porque quando você parte para a guerra de narrativa em entrevista, o Gabriel na saída de campo, o Landim, a jornalista, o podcast, você começa, a temperatura vai subindo. Só que ele tem o campo, ele tem o torcedor, ele tem a pressão. E hoje você já começa a ler, esse é o Gabriel, esse é o cara que vai resolver, esse é o cara que você não pode descartar. É bom para o Flamengo, para o Tite, é uma solução a mais em campo. E é uma cobrança maior fora de quem escolheu não resolver. O Flamengo empurrou. O Flamengo escolheu essa novela também até aqui. Sim, foi administrando.